Me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam um calor. Estamos de volta e hoje o Todas as Coisas fala sobre violência contra a mulher. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Ava Santiago, que é socióloga. Muito obrigada pela sua presença, viu, Ava? Olha, eu que agradeço a TV Brasil Central por sempre colocar em pauta assuntos de pertinência e urgência. E é um privilégio estar aqui nessa noite dividindo espaço com mulheres que eu admiro todas. Acredito que só isso já é icônico da nossa caminhada no enfrentamento às violências. E você que acabou de ligar a televisão, também a gente recebe aqui a delegada da Mulher de Aparecida de Goiânia, Ana Paula Machado, e também a secretária de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia. Desde 2015, o feminicídio, que é o assassinato de mulher por causa do gênero, é considerado crime hediondo. Vamos relembrar alguns casos que aconteceram aqui no estado de Goiás. A Polícia Civil já contabilizou só no ano de 2020 diversos casos de violência contra a mulher. A gerente de supermercado Fernanda Souza, de 33 anos, foi assassinada a pauladas e teve o corpo queimado e enterrado em uma mata. O crime foi em Bela Vista de Goiás. De acordo com a polícia, Fernanda foi assassinada pelo ex-namorado Alain Pereira, de 22 anos, que já foi preso e confessou o crime. Em Nova Crixás, Júnior Wagner, de 45 anos, é acusado de atirar na ex-mulher Gleide Batista e matar o namorado dela. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por curtidas da ex-mulher em redes sociais. Outro caso que chamou a atenção também pela violência contra a mulher aconteceu em Itumbiara, no sul do estado. Um homem de 34 anos é acusado de colocar fogo na casa da mulher grávida de 7 meses. Ela conseguiu sair sem se queimar. O homem foi preso, mas conseguiu ser liberado em seguida. Em Lusiânia, a professora Shélida Santos Duarte foi morta a tiros na frente dos filhos. De acordo com a polícia, o suspeito é o ex-marido dela, Márcio Ordones, de 42 anos, que já cumpria medida protetiva e não podia se aproximar da ex-mulher. O crime aconteceu no último dia 24 de fevereiro. Nós vimos no nosso VT alguns dos casos recentes que aconteceram. A gente vem ocupando o segundo lugar no ranking nacional de estado que mais mata mulheres. Na semana passada, vários casos aconteceram. Hoje também o corpo de uma mulher foi encontrado num terreno baldio no Jardim Tiradentes, aqui em Aparecida de Goiânia. São casos que chocam pela semelhança. Qual é a análise de vocês, já que todos são homens que se relacionavam com as mulheres, alguns que mataram as mulheres na frente dos filhos, ultrapassa até o amor de pai e filho? Eu acho que além do que foi colocado aqui pela Paula, a questão do machismo, a questão de uma série de violência que vem sendo praticada ao longo do tempo, tem um fato que merece ser estudado, que é o fato da independência da mulher. Essa independência de trabalhar, essa independência de ter seu salário, ter voz ativa, isso tudo perturba um pouco o universo masculino, acostumado a ter a mulher numa situação de submissão. Eu acredito que esse aumento de violência está muito também ligado a essa questão da independência e da voz ativa que a mulher está tendo na sociedade, no trabalho, mesmo dentro de casa, na criação dos filhos. Secretária, há alguns anos, acho que 2 ou 3, a gente teve um caso muito emblemático aqui, que foi de uma estudante que foi morta pelo seu esposo, e ele alegou quando... Aí é o enredo que a gente conhece, né? Ele que denunciou, se fez de triste, etc. E quando as investigações concluíram que era ele alegou que estava muito chateado porque ela tinha voltado a estudar. Então, o que a secretária Lúcia aponta é um diagnóstico que tem muito a ver, inclusive, com essas mortes em Goiás.
porque, embora o feminicídio seja, e é preciso a gente dar esse nome, né, seja epidêmico no Brasil, e tem muita gente tem feito essa comparação nos últimos dias, que está todo mundo comprando máscara por causa do coronavírus, todo mundo muito preocupado, mas a mortalidade de mulheres, o feminicídio, ele é muito mais epidêmico do que qualquer pandemia que a gente já tenha tido notícias. Então, em Goiás, tem as suas características específicas e, entre elas, tem com certeza a necessidade de que a mulher orbite em torno do projeto de seu marido. Mas isso a gente vê em todas as unidades da federação. Por que eu digo que em Goiás isso é reforçado? Por causa da nossa socialização, de como a gente tem, foi por muito tempo um estado predominantemente rural, em que homens iam para o campo ganhar a vida e as mulheres ficavam ali naquele ambiente fazendo os trabalhos. Agora eu quero convidar vocês e quem está assistindo a gente para uma reflexão que é muito urgente. A Oxfam publicou um relatório há cerca de 2 meses mostrando como as mulheres do mundo cuidam o tempo inteiro e não são remuneradas. É equivalente a 3 vezes o PIB do Brasil, o que mulheres estão ao redor do mundo, mulheres e meninas, trabalhando com cuidado de graça, ou seja, a exploração do trabalho das mulheres. Se alguém pode perguntar, o que isso tem a ver com o feminicídio? Tudo a ver, porque aí acontece exatamente o que a secretária aponta aqui. Na hora que uma mulher decide não mais dedicar a sua vida para cuidar de todo mundo e resolve cuidar de si um pouquinho, isso dá um pane no sistema do entendimento das coisas, e aí casos de feminicídio acontecem. Por que essa mulher está vivendo para si? Ela tinha que viver para mim. Ela tinha que viver para me satisfazer. Na hora que ela deixa de querer viver para o outro, para viver para si mesma, parece que ela está cometendo um crime hediondo, o crime de tomar conta da sua própria vida, e aí os feminicídios acontecem. É uma questão cultural. Você acha que existem gatilhos que perpetuam isso? Uma piadinha machista, uma coisinha, é brincadeira. O que você acha que sejam gatilhos que, né, fazem com que isso permaneça? Talvez o que muita gente ache normal, mas não é. Exatamente. Olha, eu ouvia aqui a doutora Paula e a secretária Lucevânia falarem de forma cirúrgica e necessária, e a doutora Paula, eu peguei uma frase que ela é importantíssima que seja repetida. O feminicídio, ela é a expressão máxima de uma série de violências que são naturalizadas, cotidianizadas e minimizadas. Porque na hora que a gente fala delas, aparece um exército para dizer, nossa, mas para que esse escândalo? Para que esse chilique? É mimimi. Todos os auditórios que eu falo, eu pergunto quem já foi chamada de louca. Se eu perguntar para vocês aqui, as 4 provavelmente dirão, já fui chamada de louca. Quando que uma mulher é chamada de louca, de histérica e desequilibrada? Quando ela resolve falar sobre aquilo que acham que ela deve ficar calada. É sempre assim. Então, a loucura das mulheres é política, a loucura das mulheres é adoecedora e a loucura das mulheres caminha e contribui para que a gente seja assassinada toda hora. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu mencionei aqui no intervalo, eu tenho um filho de 1 ano, acho que eu estou cercada de outras mães aqui, e eu já ouvi pessoas dizendo para o meu filho, na minha frente, assim, olha a gatinha, vendo outra bebê. Olha gatinho, ou então aquela velha máxima que a gente ouvia antigamente, né? Segura sua cabra, que meu cabrito está solto. Isso nada mais é do que dizer, as mulheres precisam ficar em casa, comportadas, não podem sair do seu espaço, porque se elas extrapolarem, elas estão à disposição dos homens. Então, sim, a naturalização desses comportamentos desde a hora que os meninos nascem, eu não estou exagerando. Por que eu estou dizendo desde a hora que os meninos nascem? Porque, veja bem, esses dias, uma garota de 14 anos foi vítima de estupro coletivo de 3 colegas adolescentes. Esses meninos adolescentes de 13, 16 anos, há pouco tempo atrás, eles eram fofos, igual meu filho. O que aconteceu num período tão curto de tempo que fez com que eles se tornassem homens violentos? Então é cultural e a gente precisa interromper esses trajetos. A gente observa que há essa naturalização do comportamento machista e acaba que nós, mulheres também, em muitas situações, repetimos comportamentos machistas sem nos darmos conta dessa ação. Né? Uma piadinha, às vezes você vê a própria mãe ali falando para o filho, ai, que gracinha, vai namorar sua filha, como se sua filha tivesse disponível ali, uma criança, né, já querendo já ali sexualizar ali
um bebê ou uma criança. Então, o que a gente observa é isso, que nós também, mulheres, também temos alguns comportamentos machistas e replicamos sem nos darmos conta. Nós repetimos o que nós aprendemos ao longo do tempo. Então, realmente, nós precisamos aí trabalhar. Eu acredito muito na educação desses jovens. Inclusive, hoje, a Polícia Civil estava num colégio estadual dando uma palestra sobre violência contra a mulher. E eu acredito muito que essa mudança é um processo, né? Nós estamos passando por um processo de evolução. Nós temos muito ainda que avançar, mas essa é uma mudança que eu acho que a educação vai favorecer esse processo de reconstrução desse universo da não violência contra a mulher. Sabe que a gente precisa observar também que essa evolução ela seria mais rápida se nós tivéssemos mais mulheres na atividade política. Porque é na atividade política que a mulher pode estabelecer políticas públicas, pode, inclusive, é uma atividade mais competitiva, ela vai desenvolvendo a sua capacidade de falar, de se comunicar. E, infelizmente, é na atividade política que nós temos a maior dificuldade de levar as mulheres a participar. Veja que a sociedade hoje, tanto no Senado quanto na Câmara, nas câmaras de vereadores, a mulher é subrepresentada. E isso é muito ruim para que a gente evolua nas leis, evolua no hábito de ver a mulher numa atividade que é tida como eminentemente masculina. Eu sofri isso assim de forma muito clara aqui em Goiás. Eu fui a primeira deputada federal, a primeira senadora. E, na verdade, as pessoas esperam da mulher na atividade política que ela seja passiva, que ela seja submissa. E, à medida que ela se impõe, que ela se coloca, ela é tida como encrenqueira. O homem, quando se coloca, o homem, quando se coloca, quando é combativo, é líder. Então, essa diferença, ela é muito nítida na atividade política. A gente vê muito essa violência institucional, né? Isso é uma violência institucional. E acho que por ser atividade política, uma atividade muito competitiva e muito agressiva, a mulher se encolhe, ela não participa. E também toda a estruturação dos partidos políticos são muito machista, não se abre para a mulher. E isso dificulta muito o nosso avanço. Tanto é que o Brasil exibe hoje uma representação muito inferior aos outros países da América Latina. Até de países de maioria muçulmana, né? A gente costuma problematizar, nossa, as mulheres muçulmanas estão de burca, mas elas são mais representadas no parlamento do que as mulheres brasileiras. Eu acho fundamental a fala da secretária, porque a participação de mulheres na política, ela não é o ponto de partida, mas ela é o resultado de uma série de transformações e de rupturas estruturais. E por que eu faço questão de frisar isso? Porque nós estamos em ano eleitoral, que é um ano que os partidos vão à caça, literalmente, atrás de mulheres para se candidatar, mas eles não fazem o exercício de construção de partidos com igualdade de gênero ao longo do resto do tempo. E o pior, e a secretária sabe disso, nós ouvimos o seguinte, mas são vocês, mulheres, que não querem participar da política, são vocês, mulheres, que não se interessam. Eu já ouvi isso tantas vezes, mas por que a mulher não se interessa pela política? É verdade que a mulher não se interessa? O que acontece é que as mulheres estão exaustas e o nosso isolamento, a nossa exaustão é fundamental para nos manter longe dos espaços de poder, longe dos espaços de decisão, porque numa mesma casa que tem um pai e uma mãe, com certeza a mãe está muito mais cansada que o pai, com certeza o pai tem muito mais tempo para ir numa reunião do partido do que a mãe, porque na hora que sobra um tempinho para a mãe, ela vai lavar o uniforme do filho, ela vai pensar no cardápio do dia seguinte. Então a gente precisa compreender que a rotina exaustiva das mulheres no cotidiano também afasta as mulheres da política. Eu acho que afasta, mas o que afastou mesmo é a estruturação do partido. Sim, e todos os partidos são masculinos. Você veja que nós mexemos no bolso agora, porque a mulher agora tem... Por isso é que os partidos ficam enlouquecidos atrás de mulheres, porque existe um percentual do fundo partidário que só pode ser aplicado com mulheres. E isso fez com que os homens
também abrisse o espaço aí, sem querer, e muitas vezes de forma dissimulada, porque coloca pessoas que não têm condições de se eleger apenas para preencher aquele espaço. E reclamam, viu, secretária? Você já deve ter ouvido isso. Reclama Nossa, mas muito. agora eu tenho que cumprir essa cota, isso está me atrapalhando demais a montar chapa. E assim, como se fosse um desaforo que em 2020 as chapas tenham que ter 30% de mulheres competitivas, porque até a lei mudar, né, a gente tinha as famigeradas candidaturas laranjas, que já geraram muitos escândalos, mas eu quero só ainda, dentro do que a secretária falou, frisar um ponto importante. Mulheres na política também correspondem à sobrevivência de outras mulheres que não podem disputar a eleição, porque são as mulheres na política que pensam leis que garantem que mulheres tenham mais segurança, leis que garantam que mães possam trabalhar, leis que garantam que a licença maternidade seja cumprida. Então, mulheres na política não tem a ver só com representatividade, com se sentir representada por alguém que parece com você, tem a ver com sobreviver. É por isso que a gente tem também falado sobre isso. Nessa eleição, quanto mais mulheres ocuparem as câmaras de vereadores, com certeza mais municípios serão seguros para que mulheres vivam e a gente tenha uma mudança nesses números que nós trabalhamos aqui, né? Você veja a Lei Maria da Penha. Sim. A relatora fui eu no Senado da República. A importância da mulher dentro do parlamento. A lei é uma lei importantíssima que foi na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, foi relatada por uma mulher e no Senado por uma mulher. Bom, a gente vai para o nosso segundo intervalo, daqui a pouco, continue com a gente, daqui a pouco a gente volta. Quer participar? Mande sua pergunta, 3201-7704. Até mais. A pele preta e a minha voz, na Avenida Teixeira.